Boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com a sua vida. Estou aqui para anunciar o Evangelho e quero ler uma mensagem que está aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 43. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu fruto, pois não se colhe figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a sua boca. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que diz o Espírito Santo. Essa é uma palavra ensinada por Jesus, voltada àqueles que ouvem a sua palavra e as observam, praticando, porque está escrito que todo aquele que lê, bem-aventurado é. E os que ouvem as palavras da profecia deste livro e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. O justo a medita de dia e de noite na lei do Senhor, tendo o seu prazer na palavra de Deus, independente da circunstância em que ele está passando, independente do momento que ele está vivendo, ainda que ele esteja cercado de adversidades, de problemas, de dificuldades, a esperança é a palavra de Deus, porque os céus e a terra vão passar, mas Jesus diz: as minhas palavras não passarão. A Bíblia fala no livro de Salmos que Deus é o nosso guia até a morte. A palavra de Deus é viva e eficaz, é esperança para todo vivente, e aquele que põe a esperança na palavra de Deus não será desamparado, não será desapontado, porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. A Bíblia fala que ele zela sobre a sua palavra para cumprir. A Bíblia diz: seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Jesus fala no Evangelho de João, no capítulo 5, que aquele que crê nele e recebe a sua palavra não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. A vida eterna é que creiam em ti só. E em Jesus Cristo, a quem enviaste, a palavra de Deus, ela é uma mensagem transcendental, ela penetra a profundeza do homem, ela discerne bem as intenções das mentes e dos corações, e ela traz à tona
dentro do homem e é manifestado os desígnios do seu coração, para que verdadeiramente conheça que é Deus que fala com o homem, porque Deus comunica com o homem através da sua palavra, por meio do seu Espírito, e a Bíblia fala que o mundo não vê, não conhece o Espírito Santo, e que ele que habita com aqueles que temem a Deus, que obedecem a Deus e que anda segundo os seus estatutos, os seus preceitos, os seus juízos, os seus mandamentos. A Bíblia fala em Provérbios: pondera teus pés no caminho da justiça. Jesus, ele veio no caminho da justiça, como João Batista, mas os religiosos não creram. Eles não deram crédito para que assim se cumprisse o que havia dito o profeta Isaías. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se revelou o braço do Senhor? Mesmo a rejeição de Israel acerca do Messias, do Salvador, não veio a invalidar a promessa de Deus, não veio a invalidar a palavra de Deus, porque Deus não depende do homem, Deus não necessita do homem. A Bíblia fala que ele buscou por um que tivesse tapando a brecha e não achou. A Bíblia fala que na terra não há um justo, não há um que não peque e faça o bem. Todos pecaram e extraviados estão de Deus. Mas Jesus veio sem pecado, sem culpa nenhuma. Dos seus lábios não se achou engano. A obediência de Cristo veio ser a causa de salvação a muitos. E a Bíblia fala que aqueles que nele creem têm a vida eterna. Mas Jesus fala: aquele que crê em mim, como fala a Escritura. Porque como existe o falso evangelho, existe também o falso Cristo, existe a falsa mensagem, existe o falso Deus, existem os falsos homens que se dizem de Deus, existem os mercenários que se transfiguram em pastores, existem os obreiros da injustiça que se transfiguram em obreiros da justiça, existem obreiros fraudulentos, existem os falsos, os mentirosos, os enganadores, os hereges, mas todavia o firme fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e aqueles que professam a Cristo afastam-se da iniquidade. Na carta de Tito, o apóstolo Paulo escreve: confessam que conhecem a Deus, mas negam com as obras, sendo abomináveis, sendo desobedientes e reprovados para toda boa obra. De uma mesma fonte não pode jorrar dois tipos de água, ou é doce ou é salgada. A árvore boa não pode dar fruto mau, nem a árvore má dá fruto bom. Jesus fala que todos são conhecidos pelos frutos. Toda árvore é conhecida pelo fruto que dá. Porque se você plantar melancia, não vai nascer abóbora. Se você plantar jaca, não vai nascer morango. Quem é de Deus escuta a palavra de Deus e a pratica. A Bíblia fala que os homens amaram mais as trevas, por isso que não quer vir para a luz, para que as obras não sejam reprovadas. A Bíblia fala: naquele dia muitos me dirão: Senhor, Senhor, em teu nome profetizava, em teu nome curei, em teu nome expulsei demônios, em teu nome fiz muitas maravilhas.
e tem os filhos do diabo. Tem aqueles que servem a Cristo e tem aqueles que servem ao diabo. Tem aqueles que andam na luz, tem aqueles que andam em trevas. Tem aqueles que andam em santidade e aqueles que andam no pecado. Aqui na terra tem classe de pessoas. A sociedade que é complementada por tipo de pessoas. É um querendo ser aquilo que não é. Michael Jackson, para você ter uma ideia, ele era preto. E com o dinheiro que ele tinha, ele ficou branco. Mas não podia andar debaixo da luz do sol. Tinha que ter segurança, a proteção de guarda-chuva. Porque a Bíblia fala que o homem não pode tornar branco nenhum fio dos seus cabelos. O homem não pode acrescentar um côvado à sua estatura. O que o homem vai fazer? Pelo resgate da alma. Porque aqui em vida, todos têm a oportunidade. Deus faz com que o sol se levante sobre bons e maus. Chuva desça sobre justos e injustos. Mas a cada manhã, diz o profeta Sofonias, que Deus traz o seu juízo à luz. A espada de Deus está desembainhada, reluzente, polida. A Bíblia fala que se o ímpio não se converter, Deus o matará. Quem mata não é o traficante. Quem mata não é a doença. Porque tudo está nas mãos de Deus. Ninguém foge do controle de Deus. Pode parecer que é insolúvel. Pode parecer que Deus não veja. Que Deus não está contemplando. Mas tudo está diante dos seus olhos. Tudo está em seu conhecimento. O homem não pode afirmar, por mais que ele possua rio de dinheiros, por mais que ele seja famoso, um influenciador em redes sociais, ele não pode garantir que vai sair, que vai voltar. Ele não pode afirmar que vai deitar e vai levantar. Porque, se você pegar nas redes sociais, a conversa dos últimos instantes de vida de pilotos de aeronaves, que guiavam aviões, uns planejavam vender, comprar, progredir na vida. De repente foi acometido por uma tragédia. Pôs fim ao projeto, pôs fim aos planos. A Bíblia diz em Provérbios que os homens fazem muitos planos, mas a última palavra está com Deus. Você pode cogitar trabalhar nos Estados Unidos da América para ganhar dólar, para dar uma boa condição à família aqui no Brasil. Mas você não vai garantir que amanhã você está vivo. Você não vai garantir que você vai estar bem a vida toda. O rico e insensato que edificou outros celeiros maiores do que os anteriores, ele falou com a própria alma. Agora tem muitos bens para muitos anos de vida. Come, bebe, folga e descansa. Mas Deus lhe diz: louco, esta noite perderão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Porque o homem passa a vida inteira preocupado como vai ficar rico. O homem passa a vida inteira preocupado com bens materiais, só com diversão. É folia todo dia, é baile funk todo dia, é cerveja, uísque, cigarro, maconha e prostituição. Mas o homem não se importa com a eternidade, porque ele pensa que depois que morre acaba. Ele pensa que depois que morrer, o parente vai comprar a missa do sétimo dia, acender a vela e arrancar a alma dele do purgatório. É mentira. O catolicismo não é cristianismo. Deveria se chamar marianismo, porque o centro do catolicismo romano é Maria. Os seus deuses pagãos, os seus santos que não passam de barro, de madeira. Mas a Bíblia fala que o Santo de Israel, ele é o Redentor. Ele vive e por certo se levantará em favor dos seus. Porque em Lucas capítulo 18, Jesus fala que Deus fará justiça por aqueles que o clamam e oram a Ele de dia e de noite. Perca de tempo o que você anda fazendo? Fumando maconha, bebendo cachaça e
é perca de tempo, porque Paulo diz: meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Crescei na graça e no conhecimento de Deus, diz o apóstolo Pedro, a chegar à estatura perfeita da varonilidade de Cristo Jesus. Mas para o mundo, falar do Evangelho é uma loucura, porque está acostumado com mentira. Liga a televisão e vai assistir o jornal das 9 da Rede Globo, ou a novela, ou o filme estrelado. Mas Jesus está pregando e a multidão atenta à palavra de Cristo, porque de tudo que se tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar seus mandamentos. E isso é um dever de todo homem. Não é só do crente, é de todo mundo. Seja do macumbeiro, do espírita, do ladrão, da prostituta, do bêbado, do drogado, é de todos, sem exceção. Desde a criança até a velhice. A Bíblia fala: educa a criança no caminho que ela deve andar. É no caminho de Jesus. Não é no caminho do bailão. Não é no caminho do futebol. Porque futebol está arrastando milhares de pessoas para o inferno. Essa é a idolatria dos infernos. O estádio do Palmeiras vota. O estádio do Corinthians vota. Com um bando de idólatra, comprando ingresso para assistir ídolo. Depois gritar: vai gol, vai Corinthians, é isso e aquilo. E depois que morrer, o teu Corinthians não vai te salvar, seu idólatra. Palmeiras não vai te salvar, seu infeliz. Porque você ostentou a sua vida com as coisas fúteis. Você se preocupou e deu mais vazão às coisas mínimas, às coisas passageiras desta terra. Você ouviu o Evangelho e você falou: não é comigo. Deus não fala assim. O Deus que ele aprendeu a crer é o Deus do catolicismo, que tem boca e não fala. Porque aquele Deus lá não é Deus vivo, é um Deus morto, é um Deus falso. O verdadeiro Deus é o Deus de Israel, é o Deus das Escrituras. Jesus fala que a salvação é dos judeus, não é do catolicismo. A Igreja Católica não está acima da Bíblia. Os papas não são representantes de Deus na terra. Eles não passam de enganadores, de mercenários, de cães gulosos, tendo aparência de piedade, mas nega a eficácia dela. Toda árvore se conhece pelo fruto. Ninguém engana Deus. O homem mau e enganador vai de mal para pior, enganando e sendo enganado. Mas a Bíblia fala, na carta de Romanos, que o desvario deles não irá avante. Como chambres e chambres resistiram muito a Moisés no deserto, importa que também estes resistam ao Espírito da verdade, mas eles não vão avante. Jesus fala: quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. Quem é de Jesus batalhará pela fé, a fé que vence o mundo. Embarcado nesta palavra, pondo em risco a vida, porque a vida do cristão não é para si, mas para Deus, que o resgatou das trevas, arrancando da potestade dos ares, livrando eles da condenação, dando o direito da vida eterna, e após a morte, a esperança da ressurreição dos mortos. Porque se Cristo ressuscitou, a nossa esperança é verdadeira, a nossa fé é verdadeira, e é uma prova verdadeira de que Deus ressuscitou a Jesus, porque Ele nos mandou pregar por todo mundo o Evangelho, e o Evangelho é poder de Deus para salvar a tua alma da condenação do inferno. Você se diverte com muitas coisas aqui na vida, você está aproveitando a tua vida como você consegue, como pode, como a tua situação te permite, como a tua condição te dá o direito. Mas e depois que morrer? Você não vai
reencarnar, como o Espiritismo prega. Esses cães gulosos, que falam que são pastores, que só está de olho no teu dinheiro, eles não entram no céu, e impedem os que querem entrar. Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Observeis tudo o que eles vos disserem, e observai, mas não entrais em conformidade com as suas obras, porque eles dizem e não praticam. Mas é para praticar a palavra de Deus. Jesus, quando pregava, era como tendo autoridade, mas os fariseus falando, era pura hipocrisia. Paulo diz, na presença de Deus, falamos com verdade e com sinceridade, porque é na presença de Deus que o homem está. Deus não está morto, Deus não é crucifixo, Deus não é corintiano. A Bíblia fala que Ele é justo, Ele é santo, Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. O que era, o que é e o que há de vir. Diz o Senhor. Se eu sou o Senhor, aonde está minha honra? Domingo agora foi comemorado Dia dos Pais. Deus chegou a falar, através do profeta Malaquias, aos sacerdotes, ao povo israelita, que falavam que tinha Deus como Pai. Mas se eu sou o vosso Pai, aonde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, aonde está o meu temor? Porque estavam oferecendo a Deus o imundo, o contaminado, o manco, o cego. Para Deus se oferece de qualquer jeito, qualquer porcaria. Tempo para Deus as pessoas não têm. Aí depois lembra de Deus quando está no leito do hospital. Servir a Deus não está tendo tempo. Depois quer ir para o céu. Se Deus é Senhor, aonde está a honra? Aonde está o temor? Jesus fala em João capítulo 8, versículo 44. Vós tendes por pai ao diabo, porque é ele que quereis satisfazer o desejo. Não é a Deus que o homem está servindo, é ao diabo. Lá no Rio Grande do Sul, fizeram uma estátua para Lúcifer, o diabo. Provocar a ira de Deus é o que essa sociedade sabe fazer. Deus não é estátua, filho. Acorda para a vida. Sai da beira de uma televisão, para de ficar em torno do louvor a jogador de futebol que não te dá coisa nenhuma. Preste culto a Deus, honre a Jesus, porque você vai pagar por cada momento que Deus te deu para viver na terra, para você viver dando glória a homens. Ao invés de dar glória a Deus, Deus mostrou a Nabucodonosor quem domina sobre o reino dos homens é Deus. Quem reina é Deus. O diabo não tem poder nenhum contra a igreja. Ele está dominando o mundo através dos seus adeptos. É por isso que o número de idólatras no fake aumenta, no futebol aumenta, na política, na religião, porque o diabo está dominando a essas pessoas. Mas contra a igreja, o diabo não pode tocar, a menos que Deus permita, para que o nome do Senhor seja glorificado, como foi na vida de Jó, como foi na vida de Jesus, como foi na vida de Paulo, como foi na vida de Elias, como foi na vida de Moisés, como é na vida daqueles que temem a Deus e guardam no seu coração a palavra de Deus, porque o diabo não pode roubá-la. Ele até tenta ao cristão, oferecendo as coisas fáceis, mas o cristão é avisado por Jesus de antemão. A Bíblia diz que não vem tentação sobre vós, senão humana, mas fiel é Deus para vos dar o escape. Quem ouve a minha palavra e pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente e sensato, que edificou a sua
uma rocha. Combateu contra aquela casa rios de água. Uma tempestade assolou. Mas ela estava intacta. Porque tinha fundamento. O fundamento da igreja é Cristo. A base do cristão é o Evangelho. A palavra de Deus. Ainda que a sua vida esteja de mal para pior, ele sabe que o presente século, as aflições são grandes, mas não pode se comparar com a glória que há de ser revelada em nós lá no céu. Atos 14 diz que nos importa que com muitas tribulações entremos no reino de Deus. Jesus falou em João 16, tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Segunda carta de Timóteo, capítulo 2, Paulo diz a Timóteo: sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Sofrer, porque Pedro ensina que o cristão padece como cristão, não como aquele que se intromete em negócios alheios. Passou a perna em você, entrega na mão de Deus. Te tapeou, entrega na mão de Deus. Porque haverá o dia do juízo, o acerto de contas. Deus vai esfregar na cara deste povo que se achou esperto na terra. Ímpio pecador que blasfemaram contra Deus e proferiram palavras muito arrogantes contra o Senhor, contra o seu nome. A Bíblia diz: ímpios que não receiam blasfemar das autoridades. Mas o sétimo, depois de Adão, Enoque, profetiza: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos para fazer juízo e justiça contra todos e condenar dentre todos os ímpios pecadores que com duras palavras eles disseram contra Deus. Raul Seixas chamou Jesus de besta. Besta foi aquele maconheiro, filho do diabo, que morreu. Cássia L ofereceu para Deus maconha. Maconha você oferece para o diabo. A pinga que você toma, você oferece para o diabo. Não é para Jesus. Chamou Jesus de besta. Besta foi Raul Seixas, que morreu sem a salvação em Cristo, porque era um adepto, era um adorador de Satanás, número 1 do Brasil. Ele disse, enquanto estava vivo, que o diabo é o pai do rock. Mas o diabo não é apenas pai do rock. Ele é o pai do funk, do sertanejo, do forró, do futebol, da novela, do cinema. O diabo que está sendo adorado aí pelas criançadas na Disney com seus desenhos diabólicos. E tem até pastor que vê os filhos assistindo e não proíbe, não repreende. Ah, está se divertindo. Está brincando. É o diabo entrando na mente dele. Aí depois começa a ter alucinação de noite. Não consegue dormir, porque o diabo está tentando interagir com a criança e o pai, que perdeu o temor a Deus. Porque só pensa em bem material. Só pensa no si, e no aqui, e no agora. Jesus está voltando. Põe ordem a tua casa. Põe no prumo a tua vida. Porque se você morrer fumando maconha, você vai para o inferno. Se você morrer bebendo cachaça, você vai para o inferno. Mas Jesus quer te dar água viva, pão vivo. Ele quer te libertar do futebol, dessa idolatria do diabo. Jesus quer te libertar do engano desta vida, da religião, da religiosidade. Credes em Jesus e no Evangelho de Cristo, para que você tenha paz e uma vida diante de Deus digna de aceitação, porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceita aos homens. A mensagem do Evangelho não é simpatia religiosa. A mensagem do Evangelho não é para agradar todo mundo, porque nem todos gostam de ouvir esta mensagem. Gosta de ouvir o discurso do Lula, gosta de ouvir o jogador
porque a mensagem de Jesus é dura. A mensagem de Cristo é para arrancar você das trevas, como um dia me arrancou. Arranca aqueles que querem, porque o homem que não quer tapa os ouvidos, endurece o coração e segue seu caminho. Vida que segue é um abismo chamando o outro. O buraco está logo adiante. Continua com a tua soberba, continua com a tua cervejinha, continua com o teu cigarrinho, continua com a tua amante, continua com a prostituta, continua com a sua vida pecaminosa. E o fim é trágico. O fim será terrível, porque no inferno o rico clamava misericórdia e foi tarde demais. Mas em vida ele gozou do bem da vida. Em vida ele aproveitou como pôde. Aproveita. Aproveita, porque quem está sujo, suje-se mais. Quem é imundo, seja mais imundo ainda. Para muita gente não tem nada a ver, mas para Deus tem tudo a ver, porque a sua palavra não é um conto de fadas. A história de Noé não é um conto de fada, como o Papa fala, aquele mentiroso. A história de Noé é uma veracidade bíblica, verdadeira, e que Deus destruiu aquele mundo antigo, porque o coração era inteirado ao mal. A Bíblia fala que Noé era o único varão justo, temente a Deus e sincero a Deus, e que andava com Deus. Quer andar com Deus? Larga a cachaça, confesse Cristo. Quer andar com Deus? Larga a maconha, larga a idolatria do futebol. E não é para você se infiltrar na primeira esquina de você ver uma igreja e você vai lá, aqui eu estou me sentindo bem. Está dando dízimo, oferta, fazendo campanha, participando dos cultos. Isso não é servir Jesus. Servir Jesus é você levar no corpo as marcas de Cristo. Todo dia você carregar a sua cruz. Renunciar ao pecado, renunciar à proposta do diabo, renunciar ao mundo. Todo dia você vai ter que viver uma vida separada. É semelhante ao homem que, ouvindo esta palavra, edifica a casa numa rocha. Mas aquele que ouve, porque é o que mais tem ouvido, homem pendura largadão na orelha. A criança bota um brinco na orelha de uma cruz e acha que é moda. E o pai vê e acha que é bonito. É a geração de hoje que está cada vez mais possessa por demônios. A orelha foi feita para ouvir, não foi para pendurar largador. Língua foi feita para falar, não foi para colocar pinça. Está cortando a língua em dois, como aquela Andressa. A boca fala do que o coração está cheio. Falar a palavra de Deus é só quem tem prazer na palavra de Deus. Lá no serviço onde eu trabalho, em uma certa época, Deus me levou a um colega de trabalho e comecei a explanar a ele a palavra de Deus, pregando a Cristo e afirmando pelas Escrituras que Jesus é o único caminho, é a verdade e a vida. Enquanto ele conversava de futebol com os outros colegas, a palavra de Deus estava sendo pregada. O da esquerda saiu fora, o outro deixou nós sozinho. E ele ficou lá até o final, porque a mensagem é para ser pregada para todos, mas nem todos a querem. Eu tenho Deus, você tem um capeta na sua vida, você tem futebol, você tem novela, é maconha na sua cabeça, é pinga no seu cérebro, que você tem o diabo. Quem tem Jesus não tem vergonha de falar, não tem medo nem receio, não está nem ir para serviço, se vai comprometer os negócios, porque o que mais é importante para o cristão é falar de Jesus. Doa quem doer, goste quem quiser gostar. Aí deixaram nós dois sozinhos. Preguei para ele o evangelho e anos depois
reafirmou, através da boca de outro servo, lá na cidade onde ele foi, em férias, a cidade natal dele. Deus reafirmou todas quantas palavras naquele dia ele me falou a dizer àquele homem. E ele me encontrou e falou: um homem lá onde eu moro, meus pais moram, falou coisas que só eu e Deus sabia. E aquelas palavras que você pregou para mim aqui, ele falou lá, as mesmas palavras. Porque Deus fala na terra. Deus tem os seus sinceros servos. A apostasia é grande no meio da igreja. Mas é bom que haja heresias entre os santos, para que o sincero se manifeste. A verdade é dita, causa dissensão, causa desconcordância. Não querem ouvir, porque amontoaram para si doutores. Ele gosta de ouvir o Papa, ele gosta de ouvir o padre, ele gosta de ouvir o seu líder religioso. Mas Jesus não quer ouvir. Pregação bíblica não quer. O que ele quer ouvir é teoria, é filosofia, é entretenimento. O caminho que leva o homem à vida eterna é estreito. A salvação da alma significa o homem perder a vida por amor a Cristo e ao Evangelho. Aborrecer a própria vida para ser discípulo de Jesus. Aquele que ama mais a pai, a mãe, a filhos, esposa, trabalho, casas, mais do que Jesus, não é digno de Jesus. Então, se você se encontra dividido entre teus familiares, entre teu trabalho, entre teus bens, então você não é digno de Jesus. Ou você abre mão das coisas dessa vida, ou você morrerá sufocado por elas. E não vai ter o gozo da salvação. Não vai ter o prazer e o privilégio de passar a eternidade com Jesus. Porque a tua escolha você fez aqui na terra. As consequências te serão na eternidade. Hoje você fala aquilo que você quer. Você xinga, você esperneia, meneia a cabeça e diz: eu tenho Deus na minha vida, eu tenho Deus no meu coração, mas as tuas obras te negam diante de Deus que você não tem Deus. Você está cheio de demônio. É pince na língua, alagadão na orelha, é palavrão aqui e acolá, é filme de pornô, é videogame o dia inteiro, é novela, é todo fim de noite, é filme de terror para assistir, pipoca e guaraná. É futebol e a tela gigante na sala e a cervejinha do lado. É churrasco todo final de semana, é pinga todo dia. Mas você está sendo avisado. Se você morrer no pecado, o inferno te aguarda. Mas se você quer se salvar, a Bíblia diz: salvai-vos dessa geração perversa. Porque o mundo vai ser destruído. Com justiça, Deus julgará este mundo, por meio do varão que destinou, e disso de certeza todos, ressuscitando dentre os mortos. Amém? Jesus está voltando. O juiz está à porta. Horrível coisa é o homem cair na mão do Deus vivo. Irmãos, boa noite, Pastor Jesus Cristo. Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus, irmão Isaac, irmão Leonardo, irmão Wesley, irmã Nath Santos, irmão Noi, irmão Reis. Amém. Deus abençoe os irmãos, irmão Edson de Salvador, irmã Marilene, todos os irmãos que estão aí, Deus abençoe. Fiquem na paz, irmãos. Que o Senhor venha ter misericórdia de nossas vidas e nos conduzir
Amém? A caixa deu um problema aqui no final, não sei o que aconteceu. Acho que deu uma enfraquecida, acho que foi por causa do microfone que caiu. Mas amém, glória a Deus. Fica na paz, irmãos, boa noite, Deus abençoe. Oh, glória, meu Jesus.